Ô de casa, como é que vai? Pega seu cafezinho, acompanha a gente aqui, viu? Nosso cafezinho tá aqui na mão. Finalmente, né? Depois de tantos programas. Nós, a gente queria tanto um café. Quem sabe um pão de queijo na próxima, hein? Eu acho que é pedir demais. De qualquer forma, a gente quer que você se sinta à vontade. Esse espaço é seu. Um bate-papo com você aí de casa, tá bom? Nós temos 3 perguntas excelentes aqui pro programa de hoje. O que mais que eu posso falar, pastor? Nada, né? Vamos trabalhar? Vamos às perguntas, porque eu acho que o negócio aí vai pegar hoje, hein? Vai. Então vamos. O pessoal por aqui tá tranquilo. Serjão, o Davi, Danielzinho sereno, calma, Jusce na rede social ali. Maquiagem da Cris, supervisão técnica do Jair Rodrigues, produção da Juliana E o Brianês? e o Brianês, nosso mestre diretor lá em cima no switcher. Tá bom? Todo esse pessoal fazendo o programa para você aí de casa. Deixa eu mandar um abraço pro pastor Arival também. Arival, um abração. @Arival Dias Casimiro. Segue o pastor Arival nas redes sociais. Segue o pastor Hernandes também. @Hernandes Dias Lopes. Você vai gostar. Vamos lá para Vitor Silva, que mandou uma pergunta para cá. Pastor, em 2 Tessalonicenses 2:3 diz que o anticristo surgirá com o aumento da apostasia. O senhor poderia explicar melhor sobre isso? Claro. Vamos então ao texto, né? Está escrito assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está falando o que não vai acontecer? O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? A segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo que a segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora, note, Tiago, que apostasia aqui está precedida pelo artigo definido. A apostasia. Apostasia que significa? Apostasia é o abandono da fé. Então, veja bem, sempre aconteceu apostasia na história. Mas na medida em que a história caminha para a sua consumação, à medida que se aproxima a segunda vinda de Cristo, o próprio Jesus, no sermão profético, lá em Mateus 24, diz que o primeiro sinal, vede que ninguém vos engane. Então vai ter o engano religioso, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos, as falsas igrejas, os falsos crentes, né? Então, esse engano religioso vai estar em alta. E há termos, Tiago, que são correlatos ou vão acontecer ao mesmo tempo, que é a grande tribulação, a apostasia, o pouco tempo de Satanás e a manifestação do homem da iniquidade. São 4 fatos que estarão concorrendo com esse fato final, ou esse episódio final, que é a acrópole da nossa esperança, que é a segunda vinda de Cristo. Então, o anticristo ele vai brotar exatamente dessa confusão, desse cenário, né? É porque se a igreja tivesse firmada na fé, ela não aceitaria a presença ou a manifestação dele, mas a igreja vai estar nessa condição de uma igreja apóstata, desviada, abraçando qualquer doutrina nova, e é por isso que o anticristo vem dentro desse contexto. É por isso que diz que a besta surge do mar. E o mar aí é a convulsão dos povos, inclusive nesse contexto religioso da apostasia. Então, é nesse contexto aqui que Paulo está escrevendo, 2 Tessalonicenses 2:3. O Daniel Marques nos mandou um e-mail dizendo o seguinte: Pastor, Lutero queria mudar o catolicismo ou sempre foi intencional criar uma nova vertente de cristianismo? Não, não foi intencional, até porque Lutero era um monge. Lutero foi criado pelo pai dele para ser um advogado, para ser um homem das leis, para ter um futuro brilhante do ponto de vista acadêmico e profissional. Mas Lutero teve uma experiência dramática, uma tempestade, e ele pensou que ia morrer. E ele fez um voto ali que se ele não morresse naquela tempestade, que raios caindo perto dele e tal,
que ele entraria para um convento, que ele seria um padre. E ele, então, sobrevive a essa tempestade e, de fato, na contramão da vontade do seu pai, ele entrou para o convento. Ele era um religioso, né? E, aliás, uma pessoa que tinha uma preocupação muito grande com a sua própria salvação. Ele era um cara atormentado com isso. Ele ia para o confessionário todo dia. Ele se autoflagelava. Até que ele vai descobrir a palavra de Deus, maiormente a carta de Paulo aos Romanos, e vai compreender que o justo vive pela fé. Que a salvação não é por método de sacrifício, de penitência, de obras, mas é por crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, você é declarado justo. E ele queria ainda, de todas as formas, que a igreja pudesse ser mudada. Ele não queria sair da igreja, ele não queria criar uma nova religião, ele queria que a igreja se voltasse para as Escrituras. O rompimento radical, Tiago, ocorre bem depois, 4 anos depois praticamente do brado da Reforma. A Reforma foi em 1517, mas foi na Dieta de Worms, em abril de 1521, que aconteceu a Dieta de Worms. E o que foi a Dieta de Worms? Foi um conclave, um concílio, onde se reuniu autoridades políticas e religiosas, e ele estava debaixo de uma panela de pressão, dentro de uma panela de pressão, para ele se retratar do que tinha escrito, do que estava pregando. E então ele disse naquela dieta: a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar. A minha consciência está cativa da palavra de Deus. Aqui eu me firmo, aqui eu permaneço, e que Deus me ajude. Então, ali aconteceu realmente o rompimento. Não tinha mais a mínima chance de permanecer na igreja romana, no sentido de querer reformar a igreja romana. E, daquele momento em diante, quem matasse Lutero não tinha imputação de crime. E ele foi, então, raptado pelos seus aliados, levado para o castelo de Wartburg, onde ficou num biombo por quase um ano, fazendo a tradução da Bíblia para o alemão. Então, ali estava definida a reforma protestante. Então, ele não tinha essa intenção inicial, de forma nenhuma. Foi uma necessidade vital. Está respondido então, Daniel. A gente vai para a pergunta do Danilo Vieira. Pastor, eu queria saber, em Provérbios capítulo 8, fala sobre a sabedoria de todas as suas virtudes e que ela estava presente desde a criação do mundo. E ele pergunta, essa sabedoria seria o Espírito Santo? Interessante pergunta, hein, pastor? Se você perceber, está o capítulo 8, vai o capítulo 9, todinho, basicamente tratando desta sabedoria personalizada. É sim uma referência à divindade, mas não ao Espírito Santo, mas a Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é a nossa sabedoria. É o que Paulo escreve em 1 Coríntios 1,30. Então, Provérbios 8, Provérbios 9, ao tratar da sabedoria personalizada, ele está se referindo à segunda pessoa da Trindade, à pessoa de Jesus Cristo, e não ao Espírito Santo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, quando ele diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Provérbios 8 e 9. Muito bem. Muito bom estudar a Bíblia, hein, pastor? Bom, não é? Você que está em casa já percebeu que o tanto de coisa legal que a gente conversa aqui, você poderia compartilhar com a sua amiga do trabalho, com o seu primo, com a sua vizinha. Então aproveite, aqui embaixo no vídeo tem um compartilhar, manda direto para o WhatsApp para o pessoal, viu? Para a gente continuar batendo papo, aumentar a nossa rede de amigos, tá bom? Se você não é inscrito, aproveite já para se inscrever aqui no canal.
E deixa o like no vídeo de hoje, porque aí o YouTube vai entender, olha, eles estão gostando do Trocando Ideias. E vão mandar para mais gente assistir, certo? Falando em estudar a Bíblia, Pastor Hernandes, convida o pessoal para estudar a Bíblia com a gente na Escola Bíblica Dominical? Olha, obrigado, Tiago, da oportunidade. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem uma das melhores escolas dominicais que eu conheço no Brasil. Desde o departamento infantil, passando pelo departamento de adolescentes, departamento de jovens, departamento de casais, até mesmo aula que é ministrada pelo pastor Arival e por mim aos domingos no templo. E o templo fica lotado. Então, se você quer estudar Bíblia, se você quer que os seus filhos aprendam a palavra de Deus desde a infância, se você quer que o seu filho adolescente possa estar integrado na igreja, estudando a Bíblia, venha para cá, conheça a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza de que você vai amar estar junto conosco, estudando a Bíblia de Bíblia aberta. O que é maravilhoso, Tiago, é que nós temos um roteiro, é Bíblia. É Bíblia. Estudamos a Bíblia, entendendo que a Bíblia é o nosso livro-texto. Por exemplo, no templo, eu estou estudando agora o livro de Amós. E tem sido assim muito marcante, sabe? Porque Amós é um dos livros, para mim, mais oportunos para a realidade que o Brasil está vivendo. Então, estudar Amós é entrar nas entranhas, nos intestinos da nação brasileira, é fazer uma radiografia, uma tomografia computadorizada de tudo aquilo que está acontecendo na nação brasileira. Então, tem tido assim, uma procura muito grande, não só presencial, mas também online, na Escola Dominical, estudando Amós. Então, fica aí o nosso convite a você e a sua família para conhecer a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Está aí o nosso convite, aproveite e acompanhe toda a programação aqui na IPP-TV. Se você está no canal do YouTube da Luz para o Caminho, aproveite para conhecer os outros programas também, o Expondo as Escrituras com o pastor Hernandes, o Mente e Coração com o pastor Sauro, que trata sobre saúde mental, e tantos outros programas muito bons e edificantes para a sua vida, tá bom? Espero que você volte no próximo Trocando Ideias. Fica aqui o nosso abraço para você. Grande abraço para todos vocês.